Para uma primeira avaliação, tenho comigo Ricardo Jorge Pinto. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Anabela Rodrigues, não terá sido a primeira escolha. Pois, isso agora falta saber, mas daqui tiram-se imediatamente 3 ilações. A primeira é que Pedro Passos Coelho não quis fazer uma remodelação mais profunda, como de resto alguns setores do seu próprio partido vinham a pedir. Segundo lugar, que Pedro Passos Coelho não quer para este lugar alguém com uma força política acrescida, à semelhança daquilo que Miguel Macedo claramente tinha no Executivo. Ou não encontrou. Ou não encontrou, e aí vamos à tal questão de ser ou não ser a primeira escolha. A terceira ilação é de que Pedro Passos Coelho não está muito preocupado com aquilo que é o equilíbrio de forças PSD-CDS dentro do Executivo. Abriu mão de uma figura social-democrata para incluir uma independente, coisa que, parece-me, Paulo Portas, acontecesse com o ministro do CDS, claramente não faria. Muito bem, estamos à espera de reações em relação a este nome da Assembleia da República, enquanto não surgem essas mesmas reações. O que é que este perfil te indica para a pasta da administração interna? Alguém com competência técnica, alguém que conhece bem o setor, um rosto feminino, ainda por cima com originalidade de ter sido a primeira mulher a doutorar-se na Faculdade de Coimbra, uma faculdade mítica na área do direito. Portanto, há aqui algum simbolismo nesta escolha de Pedro Passos Coelho, mas há também algum pragmatismo. Pedro Passos Coelho deve ter acreditado na palavra de Miguel Macedo de que o principal e o mais duro naquela pasta estava feito e que agora quer alguém que venha manter com algum punho de ferro. Ela era conhecida por ser muito dura quando esteve à frente do Centro de Estudos Judiciários, que mantenha com alguma rigidez aquilo que é uma área particularmente sensível e onde, por vezes, é preciso ter uma mão forte e uma mão um pouco mais pesada para evitar alguns sobressaltos, que é a última coisa que o Governo precisa neste final de legislatura. Uma técnica e uma não política, várias indicações que Pedro Passos Coelho dá à opinião pública. Sim, e alguém com ideias muito fortes e aí se calhar à semelhança de Pedro Passos Coelho, alguém um pouco teimoso. Recorde-se que ela saiu do Centro de Estudos Judiciários em conflito com o então Ministro da Justiça, Alberto Costa, exatamente porque considerava que o perfil de um curso que ela queria lá introduzir, mais compactado, de 10 meses, era a melhor solução contra aquilo que eram as indicações políticas e ela não abriu mão, não fez cedências nessa área. Dá aqui um pouco a ideia de que não é alguém muito disposta a fazer grandes negociações, mas eu penso que se calhar é exatamente isso que Pedro Passos Coelho neste momento procura, não alguém que venha negociar, mas alguém que venha manter um rumo que já estava definido e que, aliás, noutras áreas isso parece também evidente, viu-se na área da justiça, viu-se na área da educação, Pedro Passos Coelho determina uma linha e depois quer alguém que a siga, independentemente daquilo que são as pressões internas ou externas que aí surjam. E em relação ao escândalo que levou a esta demissão de Miguel Macedo, os holofotes deixarão de estar em cima do Governo com esta nomeação? Vamos ver, porque ainda não sabemos toda a história, não sabemos ainda qual é que é o real grau de envolvimento de Miguel Macedo nesta questão. Não sabemos, por exemplo, o que é que os serviços de informação afinal foram fazer naquela limpeza eletrónica ao gabinete do Presidente do Instituto de Notariado. Não sabemos exatamente ainda qual é o grau de profundidade do envolvimento do Diretor dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e qual era também o grau de conhecimento do responsável político por aquilo que esse diretor estava a fazer. E, portanto, a qualquer momento, esta nova ministra pode também, de novo, ter os holofotes sobre si, por exemplo, relativamente àquilo que vai ser a organização desses serviços estrangeiros e fronteiras e os mecanismos que essa mesma organização estará a preparar, e necessariamente conjuntamente com Paulo Portas e eventualmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros que tem a tutela deste programa de vistos dourados, em relação a cautelar situações como esta de fraude que alegadamente estão a envolver vários nomes do topo da hierarquia da administração pública. E como interpretas este silêncio? É o melhor a fazer nesta altura em que nem sequer terminaram os primeiros interrogatórios, ainda nem medidas de coação há? É o melhor a fazer nesta altura? É o melhor a fazer, embora me pareça que também politicamente devam ser dados alguns sinais relativamente a essas tais precauções. E aí Poiás Maduro já começou o caminho, dizendo exatamente que se calhar vai ter que se fazer alguma alteração neste programa de vistos dourados e terá mais tarde ou mais cedo, e se calhar mais cedo aí será aconselhável, que se acautelarem essas tais medidas de mais filtragem relativamente a quem obtém estes vistos. Do ponto de vista do processo judicial, aí realmente o silêncio é regra de ouro.
qualquer declaração política que agora seja feita sobre esta matéria virá a causar um ruído que não é saudável para ninguém, muito menos para quem está a fazer a averiguação. Ricardo, por estas duas intervenções se percebe como o Miguel Macedo conseguiu, apesar de tudo, pacificar uma área extremamente difícil e, apesar de tudo, iniciar processos considerados importantes. É verdade, e esse é um dos méritos que é mais ou menos reconhecido por muitos dos seus interlocutores, embora, quanto a mim... Quer dizer, seria o ministro menos remodelável? Seria aquele que Pedro Passos Coelho mais dificilmente deixaria sair e, de resto, tentou segurá-lo até aquilo que era possível, politicamente possível, embora também me pareça que o Primeiro-Ministro, a certa altura, teria que reconhecer que a posição dele era insustentável. Mas o que é interessante é a leitura que aqui se faz, a leitura de que muito desse sucesso de negociação dependia do seu peso político, e essa não é a minha leitura. Eu acho que, basicamente, há duas pessoas que têm peso político neste governo, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, chama-se o Ministro das Finanças Vítor Gaspar ou Maria Luísa Albuquerque. Pedro Passos Coelho já deu sinais claros de que todos os outros, independentemente da cor política, serem independentes ou não, serem mais técnicos ou mais políticos, têm o mesmo peso. Veja-se, por exemplo, como ele se colocou ao lado Nuno Crato, alguém que tem um perfil muito idêntico ao desta nova ministra e que nunca lhe faltou peso político para exercer aquilo que foi a sua linha de rumo. E, portanto, não penso que esta seja uma debilidade, o facto de a nova ministra não ter esse perfil político, não vir dos quadros dos partidos. Desculpa interromper-te, mas a questão que eu estava aqui a perceber é peso político dentro do governo por oposição em relação a outros ministros, por exemplo. Exatamente. Estamos a falar da Ministra da Justiça, por exemplo. Sim, mas é isso que me parece. Acho que o peso político advém daquilo que é a perspectiva de sintonia que o Primeiro-Ministro tem relativamente às políticas desse Ministério. E Nuno Crato, que não me parece que ninguém lhe reconheça um peso político acrescido, teve sempre a solidariedade do Primeiro-Ministro. Veja-se quando foi da questão do problema da colocação de professores, imediatamente Pedro Passos Coelho colocou-se na estrada, acompanhando o Ministro na abertura do ano escolar, dizendo este é o meu Ministro da Educação e as decisões que ele está a tomar são as melhores decisões, claramente dando-lhe um peso que ele naturalmente não teria. Da mesma maneira que outros ministros que parece que poderiam ter um peso político acrescido, têm visto muitas vezes abraços com a dificuldade de impor as suas políticas, porque Pedro Passos Coelho considera que em determinados momentos o rumo não seria o mais indicado. E, portanto, não me parece que essa seja uma dificuldade que a Anabela Rodrigues vá ter. As dificuldades, como tu agora muito bem salientaste, advêm da dificuldade de muitos destes dossiês que, embora Miguel Macedo o disse, já estavam bem encaminhados, a verdade é que não foram fechados. A questão do estatuto profissional dos agentes policiais, por exemplo, estava praticamente fechada, mas não está fechada. E como há pouco foi aqui salientado, falta saber se a ministra não quer olhar de novo para aquilo e introduzir alguma modificação. O problema dela é que já não tem muito tempo e, sobretudo, já não tem grande margem política num ano onde, certamente, as atenções vão centrar-se noutras áreas que não essa das negociações de grandes dossiês. Em jeito de conclusão, Ricardo, estamos cá para ver, não é? Pois, porque nada se pode adiantar. Dar o benefício da dúvida. É verdade que a ministra vai ter três grandes dificuldades. A primeira é de calendário político, não lhe sobra muito tempo para fazer grandes reformas. O segundo é de ordem financeira, tem um orçamento com menos 100 milhões de euros e tem, na verdade, uma série de buracos que vai ter que tapar e com menos dinheiro do que o seu antecessor. Em terceiro lugar, a questão da gestão de dossiês que são sensíveis na medida em que, em ano eleitoral, o Governo não se pode dar ao luxo de ter manifestações ruidosas nas ruas e, portanto, ela vai ter que, de alguma maneira, servir de bloqueio para essas manifestações de descontentamento, sabendo-se pelo perfil dela que não é uma diplomata de serviço que venha aqui tentar agradar a gregos e a troianos para evitar essas manifestações. Agora, isto é mais uma vez a prova de que Pedro Passos Coelho não está a encarar este ano final de legislatura como um ano diferente dos três anteriores, nem sequer com este desafio eleitoral que tem pela frente, mantendo um rumo que me parece que a Anabela Rodrigues vem trazer de continuidade em relação ao que Miguel Macedo tinha vindo a fazer e, por outro lado, sem grandes expectativas de um eleitoralismo e uma postura mais popular para tentar agradar, por exemplo, aos guardas que querem basicamente que se lhes mexa naquilo que são os seus horários de trabalho. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Foi um gosto ter-te aqui.